Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje continuaremos o nosso estudo de Atos capítulo 15, porque entendendo o que envolveu o Concílio de Jerusalém, vamos compreender o pano de fundo histórico para que entendamos melhor a carta de Paulo aos Romanos. Toda vez que Paulo falar em lei, na carta dele aos Romanos, você terá uma compreensão do que ele realmente quis dizer ao você ter em mente Atos capítulo 15, tá bom? Veja, ontem aprendemos que os judeus cristãos estavam ensinando aos não-judeus ou gentios que se eles não fossem circuncidados, se não passassem pelo rito da circuncisão, eles não poderiam ser salvos, ou seja, era uma salvação pelas obras. Lemos isso ontem em Atos capítulo 15, versos 1 e 2. Hoje veremos qual foi a decisão do concílio. Quando eles fazem tal afirmação, o apóstolo Paulo e Barnabé discordam, obviamente, daqueles judeus cristãos e resolveram levar o assunto para a igreja em Jerusalém, para decidir isso junto com os apóstolos. E em Atos 15, 28 e 29, temos aqui a conclusão a qual o concílio de Jerusalém chegou. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos requisitos. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas, que tudo lhes vá bem. Este concílio decidiu tanto em favor dos não-judeus, dos gentios que se convertiam ao cristianismo, quanto dos judeus cristãos. Primeiro foi em favor dos gentios, por quê? Este concílio explicou claramente que o rito da circuncisão, mesmo fazendo parte da lei de Moisés, ele era um recurso didático de Deus para ensinar algo a respeito da salvação. O rito da circuncisão, além de representar a união, a aceitação da aliança com Deus, ele foi substituído, diríamos assim, pelo batismo. Agora nós expressamos nossa fé, expressamos que pertencemos à família de Deus por meio do batismo. Então a função da circuncisão foi substituída. Não é um erro, pessoa alguma hoje praticar a circuncisão se quiser. Agora, não pode ter a circuncisão mais como este recurso didático de Deus para ensinar algo. E com a circuncisão do órgão genital masculino, Deus também ensinava algo acerca da conversão, do desejo que ele tem de tirar, cortar ou circuncidar o nosso coração. Isso de acordo com Romanos 2, 28 e 29. Tá? Então, Deus, o Espírito Santo, orienta o Concílio de Jerusalém a não exigir a circuncisão como obrigatória para se tornar cristão. Ao mesmo tempo, o Concílio de Jerusalém favorece os judeus cristãos. Ele sabia que mesmo que comer carne sacrificada a ídolos não significasse nada, porque só existe um Deus, como bem Paulo diz em 1 Coríntios 8, isso poderia trazer um escândalo para os judeus. Então, no verso 29, o concílio diz para eles se absterem de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir sangue na alimentação e também de praticar imoralidade sexual. Agora é curioso, muitos cristãos, até sinceros, mas muitas vezes desinformados, acabam usando esse texto para dizer que a lei de Deus, os 10 mandamentos foram abolidos, especialmente o sábado, porque o sábado não é mencionado entre as instruções dadas aos gentios. Porém, este argumento, amigo ouvinte, é ridículo. Nós não vemos aqui os gentios sendo instruídos a não mentirem, a não matarem, a não darem falso testemunho. Não vemos os gentios serem instruídos a não cobiçar. E por quê? Simplesmente porque não eram estes os problemas reais deles. O sábado não é mencionado porque não era um problema para os gentios, porque aqui no próprio contexto em Atos 15, 21, é informado que a palavra de Deus era lida nas sinagogas judaicas todos os sábados. Então os gentios sabiam qual era o dia de guarda, não havia necessidade de mencionar. Então,
compreendendo bem Atos capítulo 15, você vai ter uma compreensão correta acerca daquilo que Paulo está falando em Romanos a respeito da lei. Portanto, continue, amigo ouvinte, se aprofundando neste tema, continue acompanhando lições da Bíblia, porque com certeza Deus vai lhe ensinar muitas coisas importantes com base na palavra dele acerca da carta de Paulo aos Romanos. Amanhã continuaremos nossa contextualização histórica e você vai perceber algo interessantíssimo do que Paulo escreveu acerca do termo lei na carta aos Gálatas, tá bom? Aguardo a você, fique na paz e até o nosso próximo estudo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.